Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira contemplaremos Jesus realizando as obras do Messias. Jesus cura os doentes e anuncia o evangelho do reino. Então, que nós possamos celebrar com alegria os mistérios de nossa fé. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 45, versículo 6 a 8, depois o versículo 18, depois o versículo 21 a 25. Isaías, capítulo 45, versículo 6 a 8, depois o versículo 18, depois o versículo 21 a 25. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Faço todas estas coisas. Destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens choviam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? E porventura não sou eu? Porventura não sou eu, Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo, tendo jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Então, na primeira leitura, fala pra gente, né, sobre... A primeira leitura fala justamente, né, sobre a promessa do livramento, né? E aqui ele fala, né, céus, deixai cair o orvalho das alturas. Então aqui, né, nós realmente devemos depositar sempre a nossa confiança em Deus. Ele que faz todas as coisas, né? Então, que a gente possa glorificar sempre a Deus, que a gente possa espalhar, né, as maravilhas de Deus, espalhar para todos a boa nova das maravilhas de Deus para todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 7, versículo 19 a 23. Lucas capítulo 7, versículo 19 a 23. Naquele tempo, João convocou 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitas de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes, ide e anunciai o evangelho que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que de mim se não escandalizar. Então, no Evangelho, né, Jesus garante que suas ações são obras do Messias. As promessas do Antigo Testamento, cujo auge apareceu em João Batista, o último dos antigos profetas, se cumprem perfeitamente na ação misericordiosa de Jesus. Os mensageiros de João abordam Jesus nessa mesma hora em que ele cura, liberta e evangeliza. Ou seja, aquele que há de vir veio e se apresentou, talvez de modo diverso daquele pensado por João.
Por isso, Jesus manda que digam a João o que estão vendo e ouvindo. As promessas anunciadas pelos profetas ganharam vida na atividade redentora de Jesus. Se João anunciou o momento da vinda do Messias como hora do juízo, Jesus sabe que tal juízo acontecerá, mas ainda não é o momento. Antes, cumprirá a sua missão evangelizadora e redentora. Reunirá a comunidade dos discípulos para que testemunhem sua pessoa e anunciem o Evangelho Salvador até os confins do mundo e dos tempos. A comunidade dos discípulos é a igreja. E a nossa comunidade é a nossa comunidade reunida no amor, na esperança e no testemunho fiel que oferecemos ao mundo pela caridade, solidariedade e empenho pela justiça e pela paz. Então, que a nossa oração no Advento e que a luz do Natal, o qual celebraremos em breve, nos confirmem na missão que no batismo recebemos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.